Estamos de volta com a série de entrevistas hoje, quinta-feira, entrevistando o candidato ao Senado, Neucimar Fraga, pelo Partido Verde. Lembrando que esses programas são reprisados no final de semana. No sábado, nós reprisamos às 2 da tarde o programa da segunda-feira, ou seja, com o candidato ao governo. Infelizmente, nessa semana a gente não tem programa para reprisar devido à ausência do candidato do PMDB, Paulo Artung, na segunda. Mas no domingo nós teremos a reprise desse programa que você está assistindo agora. Quem está vendo a reprise já está assistindo, né? No domingo, a partir do meio-dia. A gente quer agradecer os parceiros que possibilitam a realização desse programa, que é Desmágua, Guaramai e Rodoshop. Candidato Neucimar, nesse bloco nós temos perguntas da mesma maneira, elas estão envelopadas, que foram feitas por entidades do terceiro setor, da sociedade organizada aqui em Guarapari, também sobre diversos temas. Por que você escolheu um desses aí para a gente poder abrir, fazer a pergunta e o senhor responder aqui na TV Guarapari? Então, vamos ver qual foi a entidade. Aqui dentro tem um outro envelope. Bom, o Sindicig é o Sindicato da Construção Civil de Guarapari, né? E o Sindicig mandou uma pergunta que é a seguinte: qual o posicionamento do candidato quanto à terceirização de mão de obra para o setor da construção civil e indústria em geral? É a pergunta do Sindicig. Olha, a terceirização da mão de obra no setor público, ela já vem acontecendo há muitos anos, né? Nós temos alguns serviços, na área pública que já foram terceirizados, e o setor privado também, ele inteligentemente começou a entender que alguns serviços prestados ou feitos pela própria construtora teriam mais eficiência, seriam mais importante e produtivo com a terceirização. Isso já vem acontecendo com diversas construtoras no país, com diversas empresas particulares. Hoje, por exemplo, você vê em uma construtora, nós temos a terceirização, por exemplo, de quem faz instalação do piso, instalação de quem faz a parte elétrica, nós temos a terceirização de quem faz a parte hidráulica. É uma forma mais eficiente de você cobrar resultados. A empresa, quando ela não tem um profissional, ela tem que contratar um profissional para cobrir aquele que faltou. Ela facilita a agilidade na construção, da edificação dos seus prédios, das suas obras. E eu não tenho nada a me opor a um processo que já está em construção no país. É assim no Espírito Santo, é assim no Brasil, é assim no mundo afora. A terceirização da mão de obra, ela já é acostumada em todos os continentes, já é no setor público e no setor privado não é para ser diferente. Mas tem resistência do setor de fiscalização do trabalho junto às empresas, candidato? Olha, eu acho que o setor de fiscalização tem que continuar fiscalizando. Qualquer que seja a empresa contratada ou prestadora de serviço tem que cumprir a legislação trabalhista. Se a prestadora de serviço não estiver cumprindo com aquilo que a legislação trabalhista exige, tem que ser fiscalizada, tem que ser punida. Mas eu acredito que é um processo que está em andamento, que não tem mais como retornar, tem um retrocesso nessa área. Porque em alguns setores da economia, essa terceirização ela não é permitida, porque mesmo se você contratar uma empresa para terceirizar o serviço dentro de uma outra, há restrições. Isso pode ser visto uma revisão da legislação para isso? Eu não acredito, até todos os órgãos, hoje o Tribunal de Contas terceiriza a mão de obra, o Ministério Público está terceirizando a mão de obra, a Polícia Federal terceiriza a mão de obra, a Receita Federal terceiriza a mão de obra. Mas o Estado, e o setor privado não vai ser diferente. Muita coisa pode para o Estado, não pode para o setor privado. Mas o setor privado ele tem muito mais liberdade na legislação do que o setor público. O setor público tem as amarras da Constituição. O setor privado não, é livre iniciativa dele, é ele que tem a decisão do que fazer, ele não tem uma regra rígida que o engessa. O setor público, que tem regras mais rígidas, ele consegue terceirizar, e imagine o setor privado. Eu acredito que a relação de mercado de trabalho, e claro, se tiver um debate dentro do Congresso Nacional, nós poderemos discutir com as entidades, poderemos abrir um diálogo, fazer audiências públicas, debater, discutir, mas eu acredito que é um processo que está em franco andamento, que não tem retrocesso nessa área. Pois bem, vamos agora para as perguntas dos jornalistas convidados. Vou começar com o Rogério, que foi o segundo no primeiro bloco. Rogério, liberdade para você fazer a pergunta para o candidato. O Neucimar, eu li umas declarações suas que você disse que tem um concorrente ao Senado que tem aliança clandestina
mas você esqueceu de dizer o nome. Qual é o nome dele? Olha, nós sabemos... Não, você sabe, você tem que dizer o nome. Não faz rodeio, não, me diga o nome. Vamos falar, eu tenho 3 minutos, né? Então, eu vou responder dentro dos 3 minutos. O processo eleitoral do Senado é um processo que está aberto, a sociedade civil, a sociedade capixaba está acompanhando. Eu sou o candidato a senador do candidato a governo Renato Casagrande. Eu tenho uma aliança com o governador Renato Casagrande, tenho andado com ele por todo esse estado. Hoje mesmo fizemos uma viagem alegre, estivemos em Jerônimo Monteiro, estivemos no pavilhão de Carapina, estivemos agora à noite reunido também com o setor produtivo do município de Vila Velha. O outro candidato tem uma candidatura ao Senado do partido do PMDB, que também não é assumida pelo candidato majoritário, e na candidatura do PT, que nós temos 3 candidatos ao Senado no Espírito Santo. 4. Mais 5. Mais 3 de forma mais competitiva disputando o processo eleitoral, de acordo com as pesquisas divulgadas pelos órgãos de imprensa do Estado. Nós temos um candidato do PT, nós temos um candidato do PMDB. Aliás, esses 2 partidos estão juntos há muito tempo governando o Brasil, e a população capixaba tem que abrir o olho, porque eleger um candidato do PT hoje ao Senado é eleger um senador que vai fazer oposição à candidata Marina, que nós defendemos como candidata ao governo, e defender um candidato do PMDB é reforçar a turma do Renan, que vai chantagear a futura presidente. Então, o nosso partido, a nossa coligação tem um candidato ao Senado que é assumido pelo governo. E o candidato que tem um apoio clandestino é o candidato do PT, que é o candidato João Costa. Quer completar, Rogério? Eu acho que tem um tempinho ainda. Não, ele disse o que eu queria ouvir. Pois bem, então vamos para a pergunta da Gabriele Santana, que é do jornal Folha de São Paulo, da cidade. Folha de São Paulo seria melhor, né? Mas a Folha da Cidade é o nosso representante aqui. Estou satisfeito por enquanto aqui em Guarapari. Muito bom. Aproveitando então, Nelcimar, que você comentou sobre a campanha para governador, eu queria falar um pouquinho, que você falasse do cenário presidencial, né? Que já acabou de admitir, né, que a sua candidata é a Marina, só que o seu partido, o PV, tem um candidato próprio, né, que é o Eduardo Jorge. Isso não seria uma candidatura clandestina também? Não, até porque o PV e o Eduardo Jorge, em visita ao Estado do Espírito Santo, deixou bem claro para nós. O objetivo do PV no processo eleitoral era provocar o segundo turno, porque o PV, no segundo turno, não ficaria com o PT. Ficaria com qualquer candidato e não ficaria com a candidatura do PT. Já existia a possibilidade de nós apoiarmos o próprio Eduardo no segundo turno ou até o Aécio Neves, e que o partido teria um candidato para ajudar a provocar o segundo turno, como outros partidos também. Com o fato ocorrido com Eduardo Campos, que drasticamente faleceu num acidente, né, mudando o quadro e o panorama político no Brasil, nós temos uma candidatura que já tem reais condições de derrotar a candidatura do PT. E essa candidata chama-se Marina Silva. Eu já havia até assumido o compromisso de ficar com essa no segundo turno, porque também fazia parte do projeto do partido, do PV, derrotar a candidatura do PT. Então, hoje nós temos uma candidata chamada Marina, que é totalmente competitiva. O Brasil vive uma crise muito grande, que não é crise financeira, que não é crise econômica, que não é crise política. O Brasil vive uma crise ética e moral. E a única candidata com condições de ganhar a eleição e com capacidade de enfrentar essa crise ética e moral que nós vivemos no país chama-se Marina, pela sua história, pela sua conduta. Haja visto que uma candidata que foi praticamente proibida de fundar um partido para disputar a eleição, que já sabiam que ela seria muito competitiva, essa candidata sujeitou-se a ser vice-presidente de um candidato que tinha 2%, quando as pesquisas no ano passado já colocavam a Marina com 26% nas pesquisas. Então a Bíblia diz que aquele que se humilhar será exaltado, e Marina se humilhou, sendo candidata a vice de um candidato que tinha 2%, mas no momento político ideal, ela foi exaltada na condição de candidata a presidente, já está liderando as pesquisas no segundo turno para vencer a eleição
E nós entendemos que hoje o melhor para o Brasil é a Marina. Já que nós vamos ficar com ela no segundo turno, nós vamos assumir uma candidatura, porque eu só tenho eleição de um turno. Eu não tenho duas oportunidades para disputar a eleição. Então nós já declaramos apoio à candidata Marina, a presidente da República, e vamos trabalhar para que ela consiga a vitória no dia 5 de outubro. Mas você não respondeu a pergunta dela. Ela falou que é clandestina também a candidatura, como você afirmou com relação ao outro. A nossa porque aliança o PV tem um candidato a presidente. A nossa aliança aqui é com Casa Grande, com 40. O 40 é o número da Marina. Então a nossa aliança aqui, a nossa coligação aqui é com o candidato a governador Renato Casagrande, na majoritária, que apoia a Marina para presidente. Então, nossa candidatura é uma candidatura legítima e oficial. Pois bem, nós vamos ao intervalo rapidinho e já voltamos com o terceiro e último bloco, onde tem pergunta que foi feita por outros candidatos, você vai escolher uma aqui também, e mais uma vez, pergunta dos nossos convidados aqui da imprensa local e do Século Diário. Um instante só, a gente vai para o intervalo e já volta.